Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso. Hoje iniciamos uma série de entrevistas sobre as eleições 2020. A eleição vai acontecer. Ela vai acontecer, vai ser esse ano mesmo, já tem todo um calendário novo e é por isso que nós convidamos aqui o presidente Thialo, estadual do Partido Avante. Tudo bom, Thialo? Olá, Giovanni, obrigado pelo convite de me receber aqui hoje como presidente estadual do Partido Avante para debater esse assunto tão importante e atual. Thialo, deixa eu conhecer um pouco mais sobre o Avante. Quanto tempo que está essa estruturação, o nome Avante, ele é originário aqui do Brasil? Que tipo de filosofia que ele traz? O que você pode nos explicar sobre o Avante? Giovanni, primeiro eu acho que é bom deixar bem claro que o Partido Avante, no estado de Goiás, eu assumi essa função, vai fazer ainda um ano. Você é muito jovem, você está com quantos anos? 36 anos. Não é muito menino, não? Posso dizer que eu sou jovem, né? Em relação à idade, eu acredito que quando eu tinha 18 anos de idade, a minha perspectiva de vida, o meu desejo, o meu sonho, o meu chamado, é basicamente o de hoje. O que alterou é que a gente amadurece de acordo com a vida. Né? Mais do que nunca eu tenho notado que nós temos líderes muito jovens, né? O Goiás trouxe aí um dos governadores na época dele mais jovens, que era o Marconi Perillo, muito garoto, e teve várias conquistas, ainda muito jovem também. O Brasil está com pressa? Giovanni, a gente tem que mesclar. O Brasil ele está com pressa, mas as estruturas ainda estão arraigadas numa política antiga. A maior prova disso é que você vê uma renovação de nomes nas cadeiras, mas as cadeiras continuam sendo pertencentes às famílias. Então, está com pressa, mas não está havendo mudança real. Você está falando para mim, você presidente de partido está dizendo para mim que nós temos então uma estrutura política goiana ainda patriarcal e de hereditariedade? Eu não estou me referindo apenas a Goiás, mas eu também posso me referir a Goiás. Mas você pega o Brasil como um todo, o Congresso Nacional, na sua última legislatura de 2018, teve uma grande renovação. Porém, o pai não pôde ser porque estava impedido ou porque tinha problema e sabia que perderia a eleição, colocou filho, colocou neto, colocou sobrinho ou alguém do seu grupo político. Então, houve uma renovação, porém de nomes e não de estrutura de pensante na política brasileira. Thialo, sindicato, igreja, partido, tem dono no Brasil? Não tenha dúvida disso. Você é evangélico, né? Sou evangélico, sou evangelista, aceitei Jesus no encontro da videira e depois fiquei na Assembleia por praticamente 12 anos. Mas você passou na Fonte da Vida também. Pelo menos um encontrinho você foi lá. O primeiro encontro que eu participei foi na Fonte da Vida. Eu tinha lá 13 anos de idade. Eu sou pastor da Fonte da Vida. Sei disso. Você é a marca, amigo, disso. Mas vamos voltar então. E dentro desse cenário todo, acho que agora nosso internauta, o nosso telespectador pôde conhecer um pouco melhor suas ideias e você. E então, o Avante então está se estruturando, já você está à frente e... Eu assumi o partido há um ano atrás, eu cheguei aqui para fazer uma reconstrução partidária. Eu não vivo de política, sou empresário, sou um comerciante, mas amo a política porque é a política com P maiúsculo. Não estou falando de politicagem. Então eu cheguei aqui com um partido deteriorado, um partido enfraquecido pelas últimas gestões de uma década, né? O partido não cresceu, não se desenvolveu, não criou uma identidade própria. O presidente nacional me convocou para que eu pudesse trazer aqui uma nova visão, um novo estilo de fazer política. Então cheguei e me cerquei de boas pessoas, advogados, médicos, empresários, o líder comunitário, pessoas que pensam Goiânia, pensam o estado de Goiás, independente de sua classe social. Porém, pessoas que amam a cidade e que não são amarradas a grupos políticos. Então o Avante não tem dono? O Avante não tem dono. O Avante criou uma estrutura completamente independente. Prova disso, as pessoas me perguntam, Thialo, o Avante é base do governo estadual, é oposição, é base do governo municipal, oposição? Não. Nós estamos construindo um partido para criarmos uma musculatura e termos independência. Então, eu não aceitei cargo no governo estadual, não aceitei cargos nos governos municipais, não estou falando só de Goiânia, não teve negociado. Então, chegamos a 55 municípios, com identidade, verdade, transparência e com a visão de criar uma musculatura política no estado de Goiás. Vocês estão vindo para essa campanha municipal que vai acontecer esse ano para participar, para ver o jogo, ou vocês vêm para disputar mesmo? Corro o risco de dizer que o Avante tem a melhor chapa de Goiânia.
Aí fica parecendo que eu estou defendendo em causa própria. Não, com certeza, Não é o presidente estadual. Mas não é dizendo isso. que tem a melhor chapa, não vai parecer de jeito nenhum. Mas é uma visão, e que a maioria dos presidentes partidários do estado de Goiás e de Goiânia, eles também têm essa noção. O que eu fiz? Primeiro, eu estipulei que não aceitava vereador com mandato. Segundo, estipulei que eu não aceitava nenhum vereador que disputou eleição nas últimas eleições que teve acima de 2.000 votos. E que não era representante oficial de nenhuma igreja, de grande porte, de nenhum segmento empresarial ou sindical. Fala, Thiago, mas por que isso? É justamente... Igualdade. Igualdade. De oportunidade. Porque você tem hoje pessoas que pensam Goiânia, que amam Goiânia, que têm uma vocação para o legislativo, mas por causa das grandes estruturas, essas pessoas sempre ficam para trás e são usadas no processo político. Então você fez um grupo ali, são quantos candidatos? 53 pré-candidatos. São 53 pré-candidatos. Eles já estão mais ou menos definidos? Ou a convenção vai disputar aí entre 60 e 70 pessoas? Não, nós temos hoje 56 pré-candidatos que vão disputar 53. Então vai ter a eleição interna, vai ter? Vai ter eleição interna, porém, esses 3 candidatos, eles sabem que ficaram para um segundo momento. Eu não quis fazer uma chapa com 70, 80 pessoas para que cortasse o sonho daqueles companheiros. E depois chega depois o partido fragilizado, né? Porque, na verdade, o resultado é o resultado geral, né? Giovanni, acho que é importante eu dizer isso daqui. Como eu falei para você, eu fiz uma estrutura partidária para a disputa da eleição de Goiânia sem nenhuma amarração. Sem amarração com o grupo político, sem amarração com o grupo empresarial, sem amarração com nada. Onde a única coisa que eu prometi aos pré-candidatos foi: você não será vendido, as regras estabelecidas não serão descumpridas. Então hoje nós temos, não é um time para disputar a eleição, nós temos uma família para disputar a eleição de Goiânia, onde todos pensam Goiânia, pensam Partido Avante, e independente do resultado de quem ganha e quem perde, nós formatamos um grupo político no Estado. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Avante era o antigo PT do B, aproveitou a legenda e a estrutura. Ele trouxe alguma coisa da experiência antiga, partidária? Ou só mesmo a questão legal? Olha só, o PTB, ele sempre foi um partido de centro. Por que houve essa mudança? Porque existe e existiu uma deterioração do nome PT, Partido Trabalhador. Que você fala PT, já cria, a verdade é essa, cria um ranço da sociedade de 50%. Fala, pô, peraí, mas o partido é de esquerda. Você então... acha que tem uma resistência contra o nome do PT hoje no país? Não tem. Os petistas acham que não tem. Não tem a Os dúvida petistas disso. acham que o país os ama, que eles vão arrebentar nessas eleições e assim por diante. E talvez, eu não sei se essa é uma verdade de dentro para fora ou só de fora para fora, né? Hoje existe sim uma rejeição em relação ao PT, Partido dos Trabalhadores. Criou-se um ranço na sociedade brasileira. E eu não estou aqui para falar, eu sou contra o PT ou a favor do PT. O Avante veio como partido de centro, porque nós acreditamos que essa polarização entre a direita odeia a esquerda odeia a direita, isso não leva o Brasil a lugar nenhum, isso não leva boa política a lugar nenhum. Nós somos um partido onde nós temos que aproveitar o melhor, as boas ideias de cada um. Esse pessoal extremista tem nos chamado, as pessoas de centro, de isentões. Você se enquadra nesse perfil? O fato de ser centro é uma pessoa que quer ficar isenta, não quer ter nenhuma ideia extremista? Jamais, pelo contrário. Eu sou completamente contra a pessoa que é neutra. Que bobagem, a pessoa tem que ter lado. Por que eu decidi... Ser centro não é ser neutro. Ser centro não é ser neutro. Ser centro é ser independente, que é o que eu estou conseguindo fazer aqui hoje no estado de Goiás e em Goiânia. Quer dizer, o governador Ronaldo Caiado, o prefeito Iris Rezende, só tem acertos? De maneira nenhuma. Tem acertos e tem erros. Agora, se eu sou base, se eu me declaro, não, eu tenho que concordar com tudo, então para que eu não tivesse que concordar com tudo, eu decidi ser um partido independente. As boas ideias, os bons projetos do governador Ronaldo, do prefeito Iris e de todos os municípios terá o apoio do Avante. Se por acaso o Iris Rezende for candidato, se por acaso o Iris Rezende vier a ter um bom resultado na campanha e se sagrar prefeito, numa reeleição, você acha que o Avante caminharia com ele no próximo mandato? Olha, isso é muito empírico, né? Porque o Iris é e não é. E há um sentimento, viu, Giovanni, de toda a equipe do MDB, das pessoas que cercam o prefeito Iris. O prefeito Iris tem o meu respeito, foi ajudante de caminhão do meu avô lá em Pires do Rio. Porém,
Hoje eu vejo que o sentimento das pessoas que rodeiam o prefeito Iris Rezende talvez seja o mesmo sentimento de 1998. Não precisam de nada, não precisam de ninguém e estão com a eleição ganha. Talvez estejam cometendo o mesmo erro de 1998. O que o Avante, como partido, imagina contribuir para os municípios? Você disse que vai disputar a eleição em todo o estado de Goiás. Acredito que não nos 256 municípios, mas nos principais municípios. Isso, exatamente. Né? Como eu te falei, nós chegamos a menos de um ano da direção partidária, num trabalho de reconstrução, um trabalho muito árduo, muito difícil. Rio Verde, Santa Helena, Jataí, Anápolis, Senador Canedo. Todos os grandes municípios hoje têm um Avante. Nós chegamos e vão disputar a eleição? Nós chegamos a 53 municípios. Com prefeito, não? Nós chegamos a 53 municípios com chapa completa e hoje nós temos 13 candidatos a prefeito. Goiânia vai ter candidato a prefeito? Não temos candidato a prefeito. Por quê? Posso responder? Sim, lógico. O programa é seu. Olá, algumas pessoas ficam, porque tinha que lançar nome. Não, isso aí é politicagem. Eu não gosto de politicagem. Para lançar uma candidatura a prefeito de Goiânia, capital do estado, você precisa ter uma musculatura política, uma densidade e estrutura financeira e ter um quadro excelente. Eu tenho bons nomes lá, mas nós ainda não temos uma boa estrutura financeira e ainda não criamos essa musculatura. Então eu decidi fazer um papel, mais uma vez, transparente e coerente. Eu não vou lançar candidato para ficar fazendo joguete. Não, nós temos uma boa chapa de vereadores, onde vamos eleger de 2 a 3 vereadores na capital. Excelente. O que você imagina enquanto partido? Lógico que cada vereador vai ter a sua independência, ele tem o mandato na mão dele, mas ele tem sim que cumprir diretrizes estaduais, né? Até porque senão ele rompe com a fidelidade partidária. Então, eu acredito que o partido político tenha um propósito, uma ideia. Deveria pelo menos ser assim. O que você acha que será a maior contribuição do Legislativo Municipal do Avante, não importa a cidade que ele esteja? Amigo, eu sempre tenho dito, eu assumi essa direção partidária especificamente para trazer bons projetos e verdadeiramente as pessoas cumprirem a sua função e o seu chamado. Isso não é muito discurso, não? Se fosse na prática, o que você acha? Vamos lá. Se nós fôssemos trabalhar por discurso, hoje eu não estaria na construção do Avante. Eu poderia estar em partidos tradicionais. Se não fosse para tentar implementar uma ideia e fazer com que ela verdadeiramente aconteça, era melhor eu chegar numa estrutura pronta. Então eu estou aqui no chão de fábrica, fazendo uma construção. É muito mais difícil, é muito mais árduo, mas é isso que gera resultado. Sabe por que eu te falo? Porque quando nós entrevistamos o pessoal das extremidades, o discurso fica mais objetivo. Esquerda trabalha muito com a questão dos grupos sociais, trabalha muito com as questões da organização de trabalhadores, tem a discussão da guerra de classes, né? Então a gente percebe que existe uma pauta histórica. Já quando nós conversamos com pessoas de partidos mais à direita do espectro, eles têm uma reconstrução do Brasil dentro de um ponto de vista da implantação da verdadeira direita, de combate ao socialismo, de combate ao comunismo, e um desaparelhamento do Estado, tem uma ideia do total liberalismo, não é isso? Uhum. É um pouco sobre isso que eu quero dizer. No caso do partido de centro, não fica um pouco difícil, não? É por isso que eu falei do blá, blá, blá. Show de bola. Maravilha. Olha só, eu vou usar a sua palavra. Existe uma guerra. Nós não estamos vivendo um momento isso não é ser neutro? Proporcional a ser guerra. Não é ser a Suécia no meio dos partidos políticos brasileiros? De maneira nenhuma, porque se nós estamos em guerra, nós já estamos em uma pandemia, nós estamos num país que está desacreditado, nós estamos num estado onde as políticas públicas não acontecem. Então, quer dizer, é momento de guerra ou é momento de conversão? É momento de pegar as boas ideias da esquerda, é momento de pegar as boas ideias da direita e verdadeiramente avançar. Porque isso não vai chegar a nada a lugar nenhum. Não adianta uma guerra cega, vai sair todo mundo ferido. Então, o Partido Avante, inclusive na minha direção, o meu propósito é, vamos pegar as boas ideias, vamos convergir, porque enquanto ficar a guerra, o país não avança, os projetos não são aprovados e a vida das pessoas vão continuar a mesma coisa. O que nós vamos fazer agora, questão de desempregado? O que nós vamos fazer agora pós-pandemia? Não, e a quebra da pequena empresa? Ok? Será que, eu vou falar por mim, minha mãe quebrou, minha mãe tinha um pequeno comércio, fechou as portas. Hoje, se não é eu ali, mais umas pessoas ajudando, passava fome, companheiro. E eu sou dirigente partidário.
O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não é momento de guerra, Giovanni. O momento é de conversão, e conversão para o bem. É deixar a vaidade do lado, de levantar a bandeira da esquerda, levantar a bandeira da direita e pensar nas pessoas. Será que, só para finalizar essa minha fala, é momento hoje de empregado contra patrão, patrão contra empregada? É momento de homem contra mulher, mulher contra homem? Ou será que é necessário agora uma união de todos para a sobrevivência de todos? Vamos andar armado na rua? Esse é um projeto do Bolsonaro, particularmente eu sou a favor, eu acho que é um bom projeto, tem que ter leis e tem que ter propostas mais firmes no sentido do combate ao uso indiscriminado de qualquer pessoa, mas eu sou a favor desse projeto. Toma cloroquina, não toma cloroquina, deixa o médico decidir. Amigo, eu fiz o exame, eu tô livre do Covid, mas se eu for constatado, eu vou tomar cloroquina. Eu tomo que doutor. Se eu ponho o coquetel na safrão, cloroquina, eu tomo tudo. Nós somos crentes, mas aquele conhaque também, sem falar que cura. Vambora. Conhaque com leite, açúcar ali, né? Vambora. Tiago, eu vou deixar minhas câmeras aí, você tem aí 40 segundos para poder fazer o seu raciocínio em relação às eleições, que vai vir um pega bom aí. Pancada. Vai ficar para a história. Quero aqui agradecer e quero pedir à sociedade goianiense, à sociedade goiana, para que se interesse um pouco mais pela política. Porque se você que é cidadão de bem, você que pensa, mora no estado de Goiás, ama o seu estado, ama Goiânia, não participar, não estiver inteirado, outras pessoas decidirão por você e aí não adianta reclamar. Então, participe e você está mais do que convidado a fazer parte aí do Partido Avante, saber um pouco mais, eu me coloco à disposição. Esse foi o presidente estadual do Avante, aqui no estado de Goiás, Tiago Ghiotti. E você permanece conosco. Você está no lugar certo. De volta ao programa Controverso, hoje conversamos sobre eleições 2020. E para isso, convidamos o presidente metropolitano aqui de Goiânia, deputado Jefferson Rodrigues. Seja muito bem-vindo. O prazer, a satisfação é minha, doutor Giovanni Bueno, de estar aqui no seu programa e também participando com todos os nossos amigos que estão nos assistindo. O programa Controverso, a gente sempre explora o lado mais humano das relações. Então, o pessoal pergunta para mim, é um programa político? Eu falo, não é um programa político, é um programa de seres humanos, é um programa de pessoas, né? O problema é que eu tenho uma forte verve política e acho que a política é importante para a construção da sociedade. Como é que você vê essa participação hoje do cidadão na política brasileira? Eu vejo que as pessoas, muitas vezes, elas não têm o entendimento da real importância que a política tem para a nossa sociedade. Como Abraham Lincoln, certa vez ele disse, a democracia emana do povo, para o povo e para o povo. Então, na condição que estamos, hoje estou na condição de deputado estadual, fomos eleitos com 45.605 pessoas que acreditaram em nosso projeto, acreditaram no nosso nome e nos deram essa procuração de 4 anos para estar ali defendendo o posicionamento e os pensamentos dessas mais de 45 mil pessoas. E ali na política, por exemplo, no legislativo, que são feitas as leis. As leis que venham trazer mais segurança social, mais justiça social, mais liberdade, mais direitos ao cidadão de bem. Então, no executivo, é a execução dessas leis através de políticas, de programas sociais, de políticas realmente voltadas para ir de encontro à necessidade da população.
Então a população ela deveria ter assim, uma atenção, a gente sabe que isso está mudando. Por exemplo, eu que estou em 2010, nós tivemos 24 mil votos e não fomos eleitos. Em 2014 tivemos 36 mil, fiquei 2 anos fora, né? E agora nós tivemos em 2018 com 45 mil votos, para a glória do Senhor Jesus. Nós vemos, eu percebo que há mudança do eleitorado. O eleitorado está mudando, as pessoas com a inovação, com a tecnologia e de ter um computador em suas mãos e as redes sociais, elas estão se tornando mais politizadas. Elas estão vendo mais a importância da política e de valorizar o seu voto. Não vender o seu voto, não tratar o seu voto como se fosse um papel de troca, de forma alguma. Existem pessoas hoje que elas não vão estar à disposição de vender o seu voto como há 10 anos elas tinham, ou às vezes até tiveram essa prática, porque elas sabem que ela está dando uma procuração para que 4 anos essa pessoa ela venha fazer o melhor, não somente pessoal para ela como eleitora, mas para a sociedade. Deputado, 24, 36, 48 mil votos. 45 mil. 45 mil votos. Essa foi a sua crescente. O senhor acredita que foi... O senhor tem a fama do senhor é de ser uma pessoa mais mediadora. O senhor não é uma pessoa de muito confronto político, né? O senhor acha que isso se deve um pouco a esse perfil? E olha, é com esse perfil, já vou puxar o gancho já, e esse perfil mais mediador do senhor, é o que o senhor está trazendo como presidente metropolitano do Republicanos? Olha, eu acredito o seguinte, quando Moisés chegou no Monte Sinai, e ele querendo saber quem estava à frente daquela sarça ardente, e Deus disse, eu sou o que sou. Naquele momento, foi trazido essa revelação que Deus é o que é. Então, nada melhor do que na vida você ser transparente com as pessoas, ser direto, ser verdadeiro, ser franco, buscar estar fazendo da melhor forma possível, com transparência, as coisas. E isso vai trazendo uma empatia, né? As pessoas vão ficando simpáticas à sua pessoa e graças a Deus, com humildade, com entrega, com disposição, temos buscando construir nesses 10 anos aí um legado, um trabalho, que as pessoas vão nos conhecendo e vão naturalmente ali, vendo através das nossas ações, uma pessoa que elas podem exprimir confiança, né? Que elas podem estar acreditando. E graças a Deus temos buscado levar esse posicionamento também para o Republicanos. Fizemos hoje em Goiânia, com a ajuda de grandes amigos, como o Sulim, que é um líder político, nós temos o Antonísio. O Solinho, o Antonísio foi meu chefe de gabinete quando eu fui secretário. Foi. Lá da região leste, né? Isso. Antonísio. Isso. Ele é coach. Isso. Ele tem uma formação maravilhosa. Deixa um abraço aqui para o meu amigo, meu irmão, Antonísio. Nós fizemos um trabalho muito bonito no município de Goiânia. E o Sulim também, já prometi para o Sulim que eu ainda vou trazê-lo aqui também. É também um amigo de longa data. E ele está até vitimado com o Covid-19. Tadinho. Está vencendo o Covid-19. Preso em casa. Né? E outras pessoas que acreditaram no projeto. Aqui o nosso grande amigo Leandro Sena, que hoje é pré-candidato também no Republicanos. O Nilton Barriga. Tem vários nomes. O Vinícius Cerqueira. Temos também o Sargento Mário Augusto, o Edson Automóveis. Então, todos esses nossos amigos. Todos esses que acreditaram aí no Republicanos, e vários outros, né, que eu poderia estar nomeando aqui. Pessoas que acreditaram, o Elias Júnior, né, que já foi deputado estadual. Então nós temos hoje... Passando manteiga no bigodinho do gato, né? É ele mesmo. Então nós temos hoje uma chapa no Republicanos, o nosso grande amigo, e eu mando um grande abraço para um grande amigo, o pastor Isaías Ribeiro, do Projeto Quem Ama Cuida. Um abraço, Isaías, uma satisfação tê-lo também nos quadros do Republicanos. Então, hoje, o Republicanos tem uma chapa para fazer de 3 a 4 vereadores, acreditamos e vamos estar trabalhando para 4. Sabemos que não é fácil, mas temos um grupo competitivo que está arregaçando as mangas e está indo para frente. A chapa é 55, né? Esse ano? 53. 53. E vocês vão para a convenção já com a chapa já pré-definida ou vai ter alguma disputa ainda? Olha, nós temos 83 pré-candidatos. Ah, sim. Então vai ter realmente, a convenção vai ser a convenção. Vai ter, então, a campanha interna vai ter, então? Já está tendo e estamos muito confiantes, porque estamos vendo
os nossos republicanos aqui da região metropolitana muito empolgados. E o percentual de mulheres? Olha, nós temos aí temos uma quantidade boa de pré-candidatos a mulheres e vemos que é de suma importância, porque a mulher ela é mais sensível a alguns fatos humanos, né? Em relação a alguns pontos, a mulher ela pode contribuir e muito para a nossa sociedade. E o Republicanos é um partido que ele, a nível nacional, ele valoriza muito esse trabalho voltado a esse importante papel que a mulher tem para a política. Teve algum trabalho específico do Diretório Municipal a respeito da preparação dessa mulher, visto que a questão das cotas é exatamente porque a mulher tem menor espaço, tem uma maior resistência, né, para ocupar esse espaço político, não é isso? E nós não queremos, Giovanni, nós não queremos que venhamos estar apenas cumprindo 30% das cotas. Nós acreditamos no poder de articulação, de argumentação, a sensibilidade que a mulher tem e o papel e a contribuição que ela pode trazer, sim, para a política. Temos feito, mesmo nesse momento de pandemia, feito reuniões com essas mulheres, também com os pré-candidatos homens, né? Mas buscando ter uma atenção especial a elas e acreditamos, sim, e espero, né, que um desses 4 vereadores seja uma mulher republicana a estar ali sentado em uma das 35 cadeiras. Qual é a contribuição que o povo de Goiânia pode esperar desse Partido Republicano enquanto bancada ali na Câmara Municipal? Que tipo de ideia? Porque o vereador ele tem uma liberdade de atuação, o mandato é dele, só que ele tem fidelidade partidária, ele tem ali de seguir os princípios estatutários, né? Que tipo de visão que nós podemos esperar desse futuro vereador republicano? Olha, o Republicano ele é um partido que tem posicionamento no que diz respeito a tudo aquilo que está se demandando hoje na política nacional e das necessidades que a sociedade tem nos dias de hoje. Se você me perguntar em relação à inovação, me perguntar em relação ao posicionamento que ela pensa em relação à força que os poderes têm, do legislativo, acreditamos que cada poder ele tem sim o seu papel relevante. Não aceitamos de forma alguma que o legislativo venha interferir no judiciário e o judiciário venha interferir no legislativo, no executivo. São poderes distintos, temos que respeitar essa questão dos poderes, porque é como existe aquela frase, que cada um no seu quadrado. Nós temos esse posicionamento. Na nossa época era outra, era cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. Hoje, cada um no seu quadrado. Da sua época eu não sei, da minha, que eu sou mais velho que você. Mas é só 8 anos, não é tão velho não. Né? Se você me perguntar em relação à inovação, à economia de mercado, ao comércio exterior, então, a família, né? Os preceitos importantes da família natural. Então, o Republicanos é um partido que busca ter posicionamento em todos os tipos de discussão que o nosso Brasil ele tem e a sociedade ela quer que venha a ser discutido. Nós sabemos que, como você disse, que os vereadores eles têm a sua liberdade, têm um mandato, mas nós esperamos que os vereadores, os pré-candidatos, que daqui a pouco serão candidatos, que mais à frente, o ano que vem, serão vereadores, por eles terem tido todo esse tempo de escolher o partido para eles virem como candidatos a vereadores, que hoje são pré-candidatos. Eles vêm, eu creio que cada um deles estudou o Republicanos, ele sabe o posicionamento que o Republicanos tem. Hoje, nosso presidente, Marcos Pereira, é o primeiro vice-presidente da Câmara Federal. Aqui no estado de Goiás, nós temos o nosso amigo deputado federal, que eu estou mandando um grande abraço, nosso amigo deputado federal João Campos, que é o nosso presidente. Vai estar conosco aqui. Que é o nosso presidente regional do estado. E eles sabem a nossa visão, a nossa ideologia, o nosso tipo de pensamento. E acreditamos que nessas linhas eles poderão sim contribuir muito com a sociedade goianiense na Câmara Municipal. Jefferson, nós sabemos que o republicano, ele não só aqui no Brasil, mas o republicano americano também, é um partido basicamente conservador e liberal na economia, né? Ele crê na economia liberal. Em relação aos costumes, nós vamos até conversar no próximo bloco. No último bloco eu vou chamar o
o nosso convidado também, o Thiago Lugliotti, e vamos fazer aqui um bate-papo sobre essa percepção cristã da participação na política e que eu acho que vai poder discutir bastante essa visão dos republicanos lá no terceiro bloco. Mas agora eu queria saber, em relação a essa questão do liberalismo econômico, o que um vereador, o que essa Câmara Municipal, seja aqui em Goiânia, nas outras cidades que o republicano, você responde pelo metropolitano, mas eu queria que você tenha essa visão da organização também, Rio Verde, Santa Helena, Jataí, Amápolis, Aparecida, Senador Canedo, as grandes cidades do estado de Goiás. Qual é essa ideia liberal que o Republicanos pode trazer enquanto partido e que pode melhorar um pouco essas cidades goianas? Nós sabemos, Giovanni, que antes de sermos brasileiros, nós estamos num estado, dos 27 estados da unidades federativas, que tem 7.200.000 habitantes. Antes de sermos brasileiros, somos goianos. Somos goianos. Antes de sermos goianos, estamos num estado de 7.200.000 habitantes, que está dividido em 246 municípios. Antes de sermos goianos... Eu sou goianiense. Somos goianienses. E eu sou vilanovense, eu gosto sempre de repetir isso aqui. Né, eu tenho ali... residimos em uma cidade. Então, o poder... Desculpa, eu sou tão bairrista, eu nasci na Vila Nova. Eu já estou há mais tempo casado fora da Vila Nova do que o tempo que eu tive ali com minha mãe e meu pai morando na Vila Nova. Mas até hoje eu me sinto vilanovense, de tão bairrista. Então imagina, vilanovense, goianiense, goiano, brasileiro, sul-americano. E eu tenho essa característica, a simpatia também em Aparecida de Goiânia, porque meu pai foi um dos primeiros moradores ali da região de Vila Brasília, quando Aparecida de Goiânia tinha 15 mil, pelo IBGE, 15.700 habitantes. Foi uma das primeiras igrejas que eu ajudei a organizar na Fonte quando eu me tornei pastor. Foi uma das primeiras, foi Vila Brasília. Vila Brasília. Então eu tenho esse carinho muito grande pela cidade de Aparecida de Goiânia. Mas resido aqui em Goiânia, estou como presidente metropolitano aqui em Goiânia. E nós sabemos que aqui que está a população, as pessoas que nós temos contatos, que são os nossos vizinhos, nossos parentes, os nossos colegas, as pessoas que temos a convivência, são nos polos das cidades. Então, o poder emana daqui. É o vereador que tem mais contato. O vereador tem muito mais contato com o povo que o deputado estadual, do que o deputado federal, porque ele reside naquela localidade. E aquela localidade tem as suas demandas, tem as suas necessidades. Por exemplo, o Partido Republicano ele tem uma visão muito voltada em relação à inovação, à criação de cidades inteligentes, ao fortalecimento de políticas voltadas às startups. Nós vemos aqui o tanto que o Brasil tem perdido. Não, e eu estou aqui desmistificando e querendo não dizer do papel importante que o agronegócio tem para o Brasil. Mais de 1,4 bilhão de habitantes no globo terrestre vivem dos commodities que saem aqui do Brasil. Mas não podemos somente querer colocar nas costas do agronegócio a questão da nossa sobrevivência na nossa economia. Nós vemos aí que o Brasil tem muito o que contribuir, o estado de Goiás, Goiânia, tem muito o que contribuir, se tornando uma cidade inteligente. Deixa eu te perguntar, então, cidade inteligente, núcleo industrial em Goiânia, você... Poxa, a gente vê Aparecida de Goiânia, temos 5 polos industriais lá, tem um polo Goiás com mais de 180 empresas, um polo completamente independente. Nós temos o DAI aqui. Faltou o polo industrial em Goiânia, então? Faltou. Nós temos o DAI aqui em Anápolis. Nós vemos aqui na cidade, que é administrada por um republicano, manda um grande abraço para o Gil Tavares, prefeito de Nerópolis. Ele está ali construindo um polo industrial. E por que Goiânia não tem um polo industrial ainda? Deputado, Goiânia, abre ou fecha para combate da pandemia? O comércio. No início da pandemia, foi nos passada uma pesquisa que 65% da população brasileira não tinha gordura para queimar, não tinha reservas para viver e sobreviver num momento como esse. Vocês sabem que eu sou da base do governador Ronaldo Caiado, sou um deputado, estou na condição de deputado estadual, da base do governo, mas sempre para o governador de uma forma muito respeitosa, a gente sempre nos posicionamos da forma que pensamos, né? Eu vejo que o protocolo que foi colocado aqui deveria, com todo respeito à equipe técnica,
mas a gente tem que ver as experiências de outros locais que já passaram por esse momento que o estado de Goiás e Goiânia está passando neste momento, e quais foram as cidades que alcançaram o melhor resultado e o que elas fizeram para alcançar esse resultado. Enquanto presidente metropolitano, qual seria o direcionamento dos vereadores para o prefeito? Acompanha o governador ou lida com as particularidades da cidade? Com a decisão do Supremo Tribunal Federal que os governadores e os prefeitos teriam legitimidade nos seus decretos, o governador Ronaldo Caiado, ele fez um decreto que visa atender, ele não pode pensar somente em Goiânia, ele tem que pensar nos 246 municípios. E no momento que ele soltou o decreto, eu quero que vocês entendam bem, no momento que o governador soltou o decreto, não é para que a risca viesse ser seguido ali, é para que cada cidade, de acordo com a sua realidade, viesse ver naquele decreto o que poderia estar sendo tirado ou não tirado. É claro que o governador, ele deixou também o posicionamento em relação à questão da saúde, que os prefeitos viessem estar de acordo com a sua realidade, não contribuindo com muitos pacientes precisando de UTI. Em off, o senhor me disse que é um protocolo de prevenção, né? Nós sabemos que em várias partes do mundo, que o que nós estamos passando em relação à pandemia, outros municípios e outros estados já passaram. Então, qual foi o que contribuiu em outros estados? O que contribuiu em outras cidades? Então, eu vejo que o prefeito Iris Rezende, ele tem que ver quais foram os protocolos que trouxeram um resultado mais positivo à população, porque a 44, por exemplo, depois, praticamente 14 dias atrás, quando falaram que ela iria abrir, teve microempresário ali que se endividou no cartão de crédito, pegou dinheiro com a agiota, vendeu muitas vezes ali um carro, porque são pessoas que não têm ali uma gordura para queimar. E é naquele momento que diz para baixar as portas, aquilo ali impactou de uma forma muito negativa e maculou e entristeceu milhares de goianienses. Só uma orientação ao internauta que nos acompanha, a 44 que o deputado se refere é o nosso polo de modas que tem aqui em Goiânia, que gera 5 bilhões de reais ao ano. É o maior empregador. Há um cálculo que gera de emprego direto e indireto quase 200 mil empregos. É talvez a maior estrutura de todo o Centro-Oeste, não é isso? Então o senhor é favorável à reabertura da 44 com... Seguindo o protocolo, seguindo as orientações. As feiras também? Nós temos que viver uma realidade. A verdade é, meu amigo, que você que está me assistindo, você sabe muito bem o que é o Covid-19. Todos nós sabemos. Estamos desde o mês de março para cá sendo grandes conhecedores e estudiosos que é a Covid-19. Então as pessoas sabem. E é uma realidade, não é somente aqui no estado de Goiás, numa ilha. É Brasil, mundo. Então essa é a realidade que estamos passando. Outros países passaram, outros estados, outros municípios. Vale agora o prefeito Iris Rezende ver em que municípios, no momento em que passaram uma situação como estamos passando no dia de hoje, qual foi a atitude que eles tomaram e quais foram os locais que tiveram os resultados mais positivos. Deputado Jefferson Rodrigues, presidente metropolitano do Republicanos. Que prazer ter você aqui conosco. Satisfação é nossa. O senhor tem aí 30 segundos para deixar uma mensagem do senhor em relação a essa campanha eleitoral 2020. Meus amigos e minhas amigas, eu falo agora especialmente, não somente a Goiânia, mas a todo o estado de Goiás. Eu gostaria que vocês nos dessem esse voto de contribuição, de conhecer o Republicanos. Entra lá no Google, procura saber a linha ideológica, o que vem a ser o Republicanos, conheça melhor os pré-candidatos a vereadores, a prefeitos, que eu tenho a certeza que não somente aqui em Goiânia, mas em todo o estado de Goiás, vocês terão boas surpresas, porque é um partido que veio para contribuir muito com a população goiana. Esse é o programa Controverso, Eleições 2020. Permanece conosco, você está no lugar certo.
De volta com o nosso tema de hoje, eleições 2020. Deputado e presidente metropolitano do Republicano, Jefferson Rodrigues. Nós tivemos conversando sobre cada um dos dois partidos, do Avante e do Republicanos, mas o que eu vou trazer agora é uma pergunta. Deputado Jefferson Rodrigues, o senhor é pastor da Igreja Universal. Nós conversamos bastante no primeiro momento sobre cada um dos partidos, do Avante, do Republicanos, mas agora eu quero conversar de algo que é inerente a nós três aqui, é a nossa participação no meio evangélico. Nós estamos tendo uma verdadeira guerra na internet em relação à participação mais efusiva dos pastores, dos bispos, dos líderes religiosos na política. Como é que o senhor vê isso? O senhor sendo pastor, presidente de partido e com mandato eleitoral. Eu vejo isso, amigo, como uma questão de convicção e de acreditar que o segmento evangélico, que o povo de Deus, eles têm verdadeiramente e muito o que contribuir para a nossa sociedade. Eu vejo como idealismo, porque até mesmo as eleições de 2018, elas mostraram isso. Elas mostraram que tanto o segmento voltado a policiais, a delegados e também a pastores, a líderes evangélicos, trouxeram nas eleições de 2018 uma credibilidade diante do eleitorado de eleger esses representantes, porque tem uma linha de conservadora, uma linha de posicionamento ideológico em defesa dos nossos costumes, da nossa família natural e de ações que acreditamos que é natural tanto de pessoas que buscam a lei, que buscam a ordem, a decência e que querem não só uma política nova, mas querem uma sociedade nova para os próximos anos. Tiago Ghiotti, essa posição do deputado Jefferson Rodrigues, como é que você vê essa participação do cristão e do cristão evangélico? Você é evangelista. Evangelista. Né? Na sua igreja. Como é que você vê isso? Você acha que é oportuno? É oportuno, haja vista que a maioria, para não dizer todos, tem dentro de si arraigados um conceito de verdade, conceito do bem. Em relação a verdadeiramente um papel efetivo do cristão na política, acho que nós ainda estamos engatinhando. O exemplo do pastor Jefferson Rodrigues é 1 em 10 mil, porque a Igreja Universal ela vem com um trabalho de fortalecimento onde existe praticamente uma escola lá dentro para a formação de líderes. Os demais ministérios, as demais igrejas, ainda não pegaram esse vínculo, não pegaram ainda este caminho de formatar líderes chamados e vocacionados para a política. Não adianta nós termos a segunda maior bancada do Congresso, se esta segunda maior bancada do Congresso não mostra verdadeiramente a que veio. Então, eu acho que é positivo, estamos no caminho, mas é preciso muito mais. Eu acredito que nós precisaríamos da universidade cristã na política. Opa, quem sabe está chegando, quem sabe está chegando. Deixa eu perguntar uma coisa, eu jogo para os dois. Qual a contribuição que esse perfil cristão pode trazer de benefício para a política e qual é o benefício desse perfil cristão através da política trazer para a sociedade? Quem quiser responder, deputado Jefferson Rodrigues. Olha, porque você muda-se os conceitos, muda-se os valores. E nós estamos na condição de deputado estadual porque somos servos de Deus, né? Nossa essência é essa, é ser servo de Deus. Então nós estamos na política, na condição de deputado estadual, e lá nós tivemos a oportunidade de apresentar já dezenas de projetos de leis em defesa contra o feminicídio, contra a violência à mulher, contra a violência à exploração sexual de criança e adolescente, em defesa dos nossos idosos. Nós sabemos aí que os números da pandemia pelo Ministério dos Direitos Humanos, ele nos mostra, pelo Disque 100, o aumento gradual de violência contra as mulheres, teve um aumento de denúncias de mais de 40%, contra crianças e adolescentes o aumento foi 32%. O senhor já é político há bastante tempo, o senhor acha que o Disque 100, que a ministra Damares e com
com o seu ministério, ela tem desenvolvido? O senhor acha que está atendendo melhor do que atendia antes? Porque eu acredito sim, porque nós vemos o perfil da ministra Damares, que ela não fica só no discurso, né? Ela ouve a necessidade da população e como ela é uma pessoa que tem a nossa linha de conservadorismo e também ser uma pessoa liberal nas ações que precisam ser tomadas nos dias de hoje, ela tem buscado, de certa forma, agir com eficiência em defesa dos indivíduos da família e em favor também dos direitos humanos. Porque antigamente, quando se falava em direitos humanos, as pessoas somente pensavam o lado que a esquerda pensa o que é direitos humanos. E direitos humanos é o direito do cidadão. É o direito que ele tem e que muitas vezes é infringido ali. Pode falar. Perdão, o senhor não acha que... É só para não perder o tópico interessante que eu achei em relação à ministra Damares. O senhor não acha que falta um pouco de capilaridade para ela, não? De chegar ali aonde os pequenos grupos de direitos humanos estão espalhados, aspergidos em todo o Brasil? Olha, existe um ditado que na política, que a gente fala, que existem situações, a gente se encaixar na condição que a gente se encontra como ministro, que ela está se encaixando, mas ela não muda o seu posicionamento de ideia e de ideologia. Ela tem o seu posicionamento. E a gente sabe que quando nós falamos com direitos humanos, nós a filosofia, o pensamento de direitos humanos da direita, muitas vezes ele é controverso com a esquerda. Porque a esquerda pensa que direitos humanos é somente para o negro. Eu sou negro. Eu sei que existe um racismo, mas eu não posso ficar vitimando só porque eu sou negro. Então, nós sabemos, eu tenho, por exemplo, vários amigos que são homossexuais. O meu cabeleireiro, Cleito da Vila Brasília, ele é homossexual. E não é porque ele é homossexual e eu estou na condição de servo de Deus, eu vou discriminar ele. Um grande amigo meu. Mas eu sei que o Cleito também, ele tem um pensamento de direita e ele não acha correto vitimar os homossexuais. Claro, temos que respeitar eles de toda forma como pessoas do bem. Mas não podemos estar falando de direitos humanos e vitimando as pessoas. Nós temos que ser realistas, vermos a situação e buscarmos construir em quatro mãos ações que venham trazer a solução. Não ficar vitimando, porque se a gente ficar vitimando e não buscar encontrar soluções, não vai resolver o problema. E eu vejo que a ministra Damares, ela tem um grande desafio, uma serva de Deus, uma pessoa que tem posicionamento e que ela tem buscado, sim, agora isso é que nem caminhão de abóbora, amigo. Você coloca as abóboras de uma forma, com as bacadas que a estrada vem, as abóboras vão se encaixando. Tem umas até que saem fora do... Tem outras que até saem fora. Então isso é o decorrer, isso aí a gente vê essa caminhada que ela está à frente, mais de 1 ano e meio à frente do Ministério, e eu acredito sim que tem tido grandes avanços. Tiago, o deputado Jefferson Rodrigues, ele trouxe uma percepção cristã de contribuição. Você se afina? Você acredita que é por aí mesmo, é esse caminho? Perfeitamente. Nós estamos vivendo frutos deste processo que o pastor Jefferson acabou de citar. Você pega grandes líderes, própria Fonte da Vida hoje nacional, Silas Malafaia, R.R. Soares, esse grupo de homens cristãos se uniram e não deixaram que várias leis que estavam lá no Congresso para serem aprovadas não fossem aprovadas. Então a gente vê a efetividade do papel do cristão. Então a primeira efetividade cristã é essa resistência contra mudanças sociais que são desinteressantes para os preceitos cristãos, geralmente voltados à família, individualidade e assim por diante. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Ele comentou sobre um ponto interessante da discussão que teve em relação à questão de fé, que é a ministra Damares. Eu acho que ela é um dos maiores contrapontos que surgiu junto dessa estrutura. Mas e o ministro terrivelmente evangélico do STF? Então, deixei a Damares para o Jefferson, eu trago o terrivelmente evangélico para você. O que você acha? Amigo, eu acho que é uma bandeira... Necessário, é possível, é interessante, o meio evangélico se interessa nisso? Eu acho que o meio evangélico se interessa porque, querendo ou não, é uma posição de poder. Porém, a minha visão é a seguinte, independente de ser evangélico, que bom que seja, mas se não for, que seja cristão. Se ele tiver arraigado em si valores cristãos, nós estamos satisfeitos com a escolha. Agora,
Não adianta evangélico por evangélico. Eu volto à discussão até do bloco anterior. Não adianta nós termos hoje parlamentares, pessoas na política que não são chamadas e nem vocacionadas para tal. Por que que para ser pastor é necessário um chamado e um ministério? A política não é diferente. Então, eu penso que independente da placa da igreja, independente da bandeira religiosa, nós temos que ter pessoas arraigadas com valores cristãos, independente da placa. Olha, vocês dois trouxeram uma série de pertinências, mas eu tenho uma implicância aqui para fazer. Nós temos 5 minutos só e vamos discutir esse assunto nessa implicância minha agora. Vamos lá. Pastor Jefferson, nós somos um pouquinho mais zerado, né? O Thiago Ghiotti tem 36 anos. É verdade. Eu não vou revelar aqui quantos anos o senhor tem. 45 de anos. Eu fiz 53 agora, dia 6 de julho. Mas o senhor se lembra que, na verdade, essa essência evangélica na política, ela começa ali no início dos anos 90 para cá. Inclusive, a Universal sempre pontuou com participação política. Então, nós já estamos com quase 25 anos de participação religiosa, com bancada, inclusive, e assim por diante. O que o Brasil melhorou nesse período todo? Que contribuição que o meio evangélico trouxe? E que críticas nós poderíamos fazer? Olha, nesses praticamente aí de 90 para cá... Eu vou ajudar o senhor. Anos, vamos falar só sobre o Congresso Nacional. Tá. Nos 30 anos que nós vemos que as bancadas evangélicas se despertaram, o mundo evangélico, o segmento evangélico se despertou, eu acredito que se não tivesse lá representantes evangélicos, a família natural hoje quase praticamente não existiria. Porque ali no Congresso Federal, nesses 20 anos para cá, foi palco de grandes batalhas ideológicas. E nós não podemos, como história, esquecermos esse momento e sabemos que se hoje temos a segunda maior bancada, não aconteceu de uma hora para outra. Então a bancada evangélica foi a precursora desse movimento conservador que nós estamos vivendo hoje? Eu acredito e tenho convicção que sim. Por quê? Porque nós valorizamos os conceitos de família natural. Valorizamos os conceitos do valor da importância do pai, da mãe. Não a mãe, não só como provedora da casa, não só como a mãe ali, mas como a figura da mulher. Que a Bíblia fala que é a parte do esposo, é a sua parte mais sensível, que ele tem que amá-la e respeitá-la. Da mesma forma os filhos. Então, eu acredito que se hoje não estivesse ali na Câmara Federal, durante esses 30 anos, homens e mulheres de Deus comprometidos com a defesa do Evangelho e a defesa da família natural, nós teríamos hoje um Brasil muito mais triste de se viver. Nos costumes e no campo moral, eu entendi. Mas e dos problemas nacionais e da necessidade da unidade nacional, do progresso nacional? O senhor acha que houve uma participação efetiva? Infelizmente hoje, quando nós falamos no Legislativo, isso é uma visão que hoje os republicanos têm de diferente. Nós não podemos ser apenas conhecidos como representantes religiosos, líderes religiosos. Nós não fomos ali eleitos para representar e defender somente um segmento evangélico. Fomos eleitos pelo voto popular para defender e trazer projetos, ideias, inovações que venham ser para a sociedade em geral. O senhor acha que aconteceu? Não da forma que deveria ter acontecido. Só que, a partir do momento... A bancada evangélica, o senhor acha que ela tem que melhorar nessa questão de ser propositiva nesse aspecto? É isso que Ciência, tecnologia, que o Republicanos, ele tem, que nós que estamos no Republicanos pensamos. O tanto que hoje a ideologia do Partido Republicano é um partido conservador, mas é um partido liberal no que diz respeito à economia. Nós não podemos querer atentar somente à questão da família e da fé. Porque a fé é algo individual do ser humano. Cada um tem a sua e temos que respeitar, independentemente de qual seja a posição. Mas podemos contribuir muito mais em relação à economia, em relação à inovação, em relação àquilo que a sociedade está precisando nos dias de hoje. Tiago, eu te faço a mesma pergunta, essa é a nossa pergunta de encerramento do programa de hoje, e eu te faço a mesma pergunta. Primeiro, apesar que você é um pouco mais jovem, mas você, veja bem, eu
vejo você participando de política há quase 17 anos. Exatamente. Aproximadamente, que eu vejo a sua ali você em volta, né, da gente ali, né? Uhum. Aquela meninada em volta da gente, né? E que está substituindo a nossa geração. Como você vê nos teus olhos, você que é essa força nova que está chegando, como é que você acha que foi o impacto desse meio evangélico, dessa bancada evangélica, volto a falar, no sentido nacional, que eu acho que é onde ela foi mais expressiva, como é que você enxerga isso? Giovanni, respondendo a sua pergunta, não há como desvincular a respeito do trabalho do Congresso. Repito, eu tenho minhas críticas, tem que melhorar muito, não é pouco não. Porém, se não tivesse hoje uma bancada cristã, seja católica, evangélica, tal, as drogas já teriam sido aprovadas no Brasil. Será que isso já não é um resultado efetivo? Já não é um resultado na ponta das famílias brasileiras? Porque mesmo com a proibição, mesmo com todos os requisitos que ali são colocados nas leis para inibir, nós já vivemos um país hoje afundado nas drogas. Imagina se isso já tivesse sido liberado há 20 anos atrás. Então, eu continuo dizendo, foi fundamental a presença do cristão na política. Aquela ideia de que a descriminalização das drogas, ela evitaria essa marginalização que existe no Brasil e esse encadeamento que existe no Brasil, você não tem essa visão. Você acredita que tem que manter essa política antidrogas com combate efetivo, ferrenho? Sem dúvida nenhuma. Eu sou acadêmico de psicologia e vou te dizer uma máxima. O maior medo do ser humano, o número 1, não é o 2, é o número 1, é o medo de ser livre. Se nós hoje liberarmos tudo, de qualquer maneira, uma criança de 5 anos, 7 anos, ela não sabe o que é instrução, o que é informação e o que é imposição. Tem que ter a tutela do Estado. Puxa vida, com certeza. Essa tutela do Estado sabe que é meio esquerdista, né? Mas e aí, a questão da participação dessas lideranças evangélicas no cenário nacional? Você acha que houve contribuição? Você acha que modificou? Quando você estuda a história e percebe o que foi década de 80, década de 90 para cá, você acha que o que você acha que precisaria conquistar mais? Amigo, olha para você ver. A lei da liberdade religiosa no Brasil. Por quem foi? Quem foi que colocou essa lei de liberdade religiosa no Brasil? Você lembra ou não? Não. Não? Não. Jorge Amado, PCdoB. Olha para você ver. O importante não é, repito, não é a guerra da direita cair da esquerda, o evangelho contra o... Não. Nós temos que ter homens arraigados, com valores cristãos, para ajudar a sociedade brasileira. Repito, foi e é fundamental o trabalho dos cristãos no Congresso Nacional. Porém, necessitamos de uma escola, necessitamos de um padrão de qualidade para os evangélicos, para os cristãos na política. Gente, temos muita coisa para enfrentar ainda nesse período aí das eleições 2020. Eu quero ter a liberdade de convidá-los outras vezes aqui para estar conosco. Mas eu deixo a minha câmera aqui para que vocês façam a conclusão aí desse bate-papo nosso agora. Deputado Jefferson Rodrigues. Foi para mim um grande prazer, uma satisfação imensa estar aqui com o nosso amigo Giovanni no programa Controversos. E para mim, todos os momentos que nós somos chamados, Giovanni, para estar posicionando os nossos pensamentos, aquilo que é a nossa essência, o nosso ideal, aquilo que podemos estar contribuindo para a sociedade, é e sempre será um grande prazer, uma imensa satisfação e estar aqui com todos vocês que estão nos assistindo. Que Deus abençoe a todos. Quero agradecer ao programa Controverso, Dr. Giovanni Bueno, muito obrigado pela oportunidade que você me dá aqui hoje, como dirigente partidário, dispor, conversar, trocar ideias a respeito do processo eleitoral. Isso muito me exalta, no sentido de ser tão pequeno ainda no processo eleitoral, e o senhor me dá essa oportunidade de estar aqui hoje, conversando com os pensantes, com as pessoas que amam essa cidade, amam esse estado, para poder contribuir para melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado, Deus abençoe todos vocês. E esse é o programa Controverso. Permanece conosco, você está no lugar certo.